pessoal, obrigada por continuar a compartilhar do Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado pais e impactado na pequena criança, desde a primeiríssima até a primeira infância. O assunto que eu trago para vocês hoje é sobre irmãos gêmeos. E eu vou começar a minha fala contando uma historinha para vocês. Um fato que aconteceu na minha escola há alguns anos. Certa vez eu recebi duas crianças gêmeas univitelinas. Elas eram ainda muito bebês e eram, por ser justamente univitelinas, absolutamente idênticas. E para minha surpresa, a mãe estava bastante preocupada com o fato de nós não conseguirmos identificar que criança era quem, né? Quem se chamava assim, quem se chamava assado, porque justamente pelo fato deles serem absolutamente iguais. Eles não eram só semelhantes, eles eram iguais. E eu tranquilizei a mãe e falei para ela que ela pudesse ficar tranquila, que com o tempo cada criança mostraria uma faceta do seu jeito de ser, da sua personalidade. Elas demonstrariam gostar de uma coisa ou de outra e que por aí a gente conseguiria facilmente identificá-los. Não satisfeita, essa mãe, preocupada que estava, resolveu, então, vestir as crianças com tênis diferentes. As roupas eram idênticas, mas os tênis, o modelo do tênis, a cor do tênis era diferente. Eu perguntei para ela qual era o motivo de tanta preocupação e ela confessou para mim que, às vezes, nem ela mesma sabia quem era quem. E que as próprias crianças é que tinham que falar: eu não sou fulano, eu sou cicrano. Então, por essa razão, ela optou por calçá-los com tênis diferentes. Para nossa surpresa, um dia as crianças chegam na escola com tênis, cada um com um pé de um tênis diferente. Ou seja, fulano calçou um pé do tênis do outro e o outro calçou um pé do tênis do outro. Ou seja, ninguém ali que não os conhecesse bem saberia quem era quem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? É fundamental, essencial, que essas crianças sejam tratadas da forma mais diferente possível entre eles, para que eles possam ter o seu protagonismo e para que eles possam ser crianças absolutamente singulares. Crianças gêmeas não podem ser tratadas como uma coisa só. Então, eu entendo até que para os pais de gêmeos o trabalho é dobrado, a exigência, a demanda das crianças é maior, principalmente para a mãe, que não só tem que cuidar, como amamentar e constituir psiquicamente essas crianças. Então, naturalmente, há uma tendência dos pais para facilitar a vida, comprar tudo igual. Assim, pelo menos, se perde um short, eu já pego a camiseta desse aqui, que é igual a esse aqui, e já faço outro conjunto, e assim vamos. No entanto, tratar dois como se fosse um, é como se você anulasse um dos dois. Ou seja, você vai ignorar que ali existem duas pessoas e vai tratá-las como se fosse uma única pessoa. E esse fato traz severas consequências para o futuro dessas crianças. O fato deles serem tratados
igualmente, da mesma forma, dificulta sobremaneira a aquisição de uma identidade única e singular, por mais que eles tentem. Eles, na verdade, vivem a identidade do idêntico sem conseguir se reconhecer independente, singular. E isso é uma coisa muito ruim, né? É uma coisa que não traz nenhum benefício psíquico para a criança. Como essa criança vai conseguir um lugar próprio no desejo dos pais, da família, ou até mesmo do grupo social? Se os aniversários são juntos, porque ambos nasceram no mesmo dia. Se os presentes que eles ganham muitas vezes são idênticos, como é que essas crianças vão conseguir se diferenciar uma da outra? Além de se vestirem iguais, pentear o cabelo igual, muitos casos eles têm os nomes invertidos. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo: Maria para uma criança e Airã para outra criança, ou seja, são os mesmos nomes. Então, eles são idênticos, eles têm os mesmos nomes, eles têm as mesmas roupas, eles vivem 100% do tempo um à sombra do outro. Como essa criança vai fazer para criar uma identidade que seja dela? Uma singularidade, para se mostrar uma criança singular, né? Independente, que viva, que tenha desejos, que não seja os do irmão ou os da irmã. 2 nunca foi igual a 1. E no caso dos gêmeos, o sentimento é muito difícil porque eles não conseguem, é muito ruim para eles viver o tempo todo juntos e eles não conseguem viver separados, longe um do outro. Então, a simbiose é uma simbiose profundamente negativa para a constituição psíquica da criança. Para tanto, desde o começo, eles precisam do apoio da família, principalmente dos pais, para ter as suas coisas completamente diferenciadas, para que eles venham a ter um lugar na família, né? Para que eles tenham cuidados que sejam diferenciados, para que eles tenham momentos com a mãe diferentes um do outro e que assim eles vão constituindo, cada um a seu tempo, a sua identidade. Da mesma forma que 1 não é 2, 2 não fazem 1. E é isso que os pais precisam entender. Eu sei que é mais difícil para os pais, eu entendo exatamente como vai ficar comprometida a dinâmica familiar. Mas aqui nesse canal, a gente cuida, a gente trata do bem-estar da criança, daquilo que faz bem para a criança. Nós não estamos aqui tratando do que faz bem para o adulto. O adulto já está grande, ele já está crescido. E se ele tem problemas de constituição psíquica, ele deve cuidar desses problemas com o seu terapeuta. Na verdade, o que a gente precisa, a todo custo, é preservar a criança. Crianças gêmeas, elas têm muita raiva, muito ódio, muita culpa por ter tanta raiva e por ter tanta culpa, justamente por não conseguir esta indiferenciação do outro, né? Então, eles às vezes brincam, eles tratam de confundir as avós, os avós, enfim, eles tratam de brincar que um é o outro, que o outro é um, mas nada disso contribui para a constituição deles. Eles estão sempre juntos, sabem os desejos uns dos outros, eles não têm nenhum tipo de privacidade e sequer são singulares. Se vocês querem saber mais sobre esse assunto, que é bastante complexo,
assistam um documentário do Chico Teixeira que se chama Carrego Comigo. É bastante interessante. Nesse documentário vocês verão muitos exemplos de crianças que viveram esta situação e quase que sendo exibida pelos pais, né, como os gêmeos. Porque independente das semelhanças, sempre que as crianças gêmeas saem na rua, tem sempre alguém ou alguéms que perguntam: vocês são gêmeos? Hoje eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Se vocês gostaram, compartilhem. É muito importante vocês compartilharem e assinarem o nosso canal, para que a gente possa dar a entender a inteligência artificial, que são os algoritmos e que nos comandam, que esse assunto é um assunto que merece a atenção da inteligência artificial, ou seja, dos algoritmos, tá bom? É muito bom falar para quem quer escutar.